oramos nesta noite a Ti, Senhor. Nessa noite que estamos aqui reunidos como família Tua, nessa noite que estamos aqui em volta da Tua mesa, para que nós ouçamos a Tua voz, ouçamos o Teu recado. Queremos deixar o Teu Santo Espírito bem à vontade no meio de nós, que Ele possa passear no meio de nós, que enquanto a Tua palavra é pregada, que possa haver curas tanto na alma, curas no corpo físico, possa haver restauração espiritual, restaurações físicas, emocionais, restaurações de tudo quanto é espécie que nós venhamos necessitar nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, porque a Tua palavra tem esse poder. A palavra nos transforma, a Tua palavra nos regenera, a Tua palavra nos vivifica, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos guia. Eu louvo a Ti pela Tua palavra, Senhor. Quero sempre exaltar a Tua palavra, quero sempre honrar a Tua palavra, porque um dia essa palavra me salvou, um dia essa palavra me libertou, um dia essa palavra me transformou. E eu acredito no poder dessa palavra, Pai. Eu sei o que ela pode fazer, Pai. Nessa noite eu quero que ela faça tudo aquilo que está proposta a fazer. Nos corações, nas vidas, no meio das famílias, nos lares, ó Pai. Enfim, abençoamos a todos aqui, Pai, para que sejam abençoados através desta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O tema da mensagem é: nem sempre os ventos contrários são contrários. Amém? Quem aqui já se sentiu como que uma vítima dos ventos contrários? Quem aqui nunca se sentiu açoitado pelas ondas do mar? Quem aqui nunca se sentiu como se estivesse quase que naufragando, quase que afogando-se em meio às ondas revoltas de um mar? Quem aqui nunca se sentiu ameaçado pelas nuvens negras, ameaçadoras, carregadas? Quem aqui nunca se viu açoitado pelos ventos? Quem aqui nunca se sentiu como que no limite das suas forças, não tendo mais resistência, não conseguindo mais sequer dar um passo além, um passo adiante, quando você se sente que suas forças se esgotaram? Há um livro chamado O Clube dos Sobreviventes. Alguém já leu esse livro aqui, O Clube dos Sobreviventes? Ele fala sobre um treinamento que existe no exército militar. Quem aqui já serviu o exército, talvez já tenha ouvido falar, ou talvez até já tenha passado por esse treinamento, mas é um treinamento mais dedicado àquele pessoal das tropas de elite, pessoal treinado para alguma missão muito especial. E esse pessoal, esses soldados são levados a um local distante, onde ali eles são testados até o limite das suas forças. É um teste de sobrevivência, para ver quem realmente aguenta, quem realmente não vai largar a toalha, quem realmente não vai dizer: olha, não aguento mais, atingi o meu limite. E esses soldados, nesse treinamento, eles são forçados a ir além das suas forças, a ultrapassar os seus limites. E sabe quando é que começa realmente o verdadeiro treinamento? Quando o soldado diz assim: ó, eu não aguento mais, chega, eu desisto, eu não tenho mais força, eu não posso ir mais adiante. Aí é aí que eles iniciam o treinamento. Agora sim, agora nós vamos começar. Ainda não começou, vamos começar agora, porque eles tentam, através desse treinamento, mostrar para o soldado que o limite da capacidade humana
Está aqui, ó. Nós somos condicionados a achar que se chegamos a um ponto, não conseguimos ir mais adiante. O limite está aqui, ó. E é quando o soldado diz: não aguento mais, não tenho mais força, não consigo ir mais além, dar mais um passo. Aí eles dizem: é agora que vai começar o treinamento, agora que nós vamos mostrar para você que você pode muito mais do que isso, você pode resistir muito mais, você tem muito mais força do que você pensa. O seu limite está aqui. Aí quando se quebra essa barreira mental, aí o soldado é verdadeiramente treinado e ele consegue ir muito mais além daquilo que ele imaginava que ele podia fazer. Assim na nossa vida cristã, pensando nisso, eu cheguei à conclusão. Na nossa vida cristã, muitas vezes nós dizemos assim, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações da vida: não aguento mais, não dá mais, não posso ir mais além, não tenho mais força. O limite está aqui, ó. Está na sua forma de pensar. Você pensa que você não pode mais, você pensa que você não consegue mais, mas precisa ser quebrada essa barreira mental, essa barreira aqui que o nosso cérebro nos condicionou, achar que nós não conseguimos ir mais adiante, não temos mais força. E aí que muitos desistem e abandonam até mesmo a fé, abandonam o casamento. Não dá mais, não consigo mais lutar, não consigo mais fazer nada. Desiste dos filhos quando dão trabalho, desiste do trabalho, do emprego, desiste dos estudos, da faculdade, que acha que não consegue ir mais além, porque o cérebro já criou aquela barreira, só consegue ir até a metade do caminho. Sabe qual é aquele pessoal que pratica alpinismo, subir na montanha, né? Alpinismo. Sabe qual é a parte mais difícil do trajeto? Eles dizem? No meio. Quando eles estão no meio da montanha, eles olham para baixo, eles veem que eles já andaram tudo, subiram tudo aquilo, e ainda falta outro tanto. Então eles desistem ali no meio. Eles ficam na média. A palavra mediocridade não é uma palavra pesada. Significa estar na média, ficar sempre na média, não ir mais além. Mas nós podemos ir lá além da média. Nós podemos ir adiante, se nós soubermos que nós temos essa capacidade, que não vem de nós, mas vem de Deus. Aí o escritor desse livro, ele fala que um dos fatores que faz com que a pessoa possa ir mais adiante, possa ir além, não parar no meio do caminho, não ficar ali na metade, é a fé. E ele fala que a fé é um fator multiplicador de forças. É tão bonita essa frase, tão forte, que merece que a gente repita, para que fique guardado aí na tábua do nosso coração. Então vamos repetir conosco mesmo. A fé é um fator multiplicador de forças. A fé é um fator multiplicador de forças. Eu vou contar um detalhe para você. Quem escreveu esse livro não foi nenhum cristão, não. Não foi ninguém que seja um cristão, não. Ele era uma pessoa comum. Uma pessoa comum que nunca professou a sua fé em Jesus Cristo, mas ele chegou à conclusão que a fé é que faz a pessoa multiplicar suas forças, extrair forças onde ela não tinha mais. A fé é capaz de fazer a gente extrair, tirar forças da onde a gente não tem mais força em qualquer situação da vida. Minhas forças acabaram, já não consigo mais adiante. É a fé que faz a gente extrair forças da onde a gente não tinha mais força. E ele escreve mais, olha o que ele escreveu. Estou dando só essa introdução antes da gente entrar no texto, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Ele diz assim, olha: a fé é o multiplicador de forças. É quando você pensa que não tem mais forças, que a fé faz você descobrir e extrair forças de onde não tinha. Aí, foi feita uma pesquisa entre esses sobreviventes do teste de sobrevivência. Sabe o que eles descobriram? 80% daqueles que conseguiram ir até o fim do teste de sobrevivência
Eles só conseguiram ir até o fim deste teste de sobrevivência porque eles tinham fé. Foi entrevistado um por um, eles diziam assim: olha, quando eu estava lá no ardor do treinamento, que eu achava que eu não ia conseguir mais, eu me lembrava que Deus tinha um propósito de eu estar ali. E eu estava ali para um propósito de Deus, e por aquilo ali eu encontrei forças para ir mais adiante, porque eu sabia que se Deus me colocou ali, se Deus tinha um propósito de eu estar ali, é porque eu ia vencer, e assim eu conseguia vencer. 80% disseram isso. A fé, que faz multiplicar forças onde nós não temos mais forças, faz a gente descobrir e extrair forças onde nós não temos mais força. Isso vale para você em qualquer área da tua vida. Quando você estiver a ponto de desistir de algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa que você está aí enfrentando, alguma luta, uma provação, ou até mesmo da vida cristã, lembre-se. Se Deus te colocou nisto, se Deus te colocou ali, é porque Ele quer que você vá à frente, Ele sabe que você vai conseguir, Ele está com você para você conseguir. O escritor desse livro, Clube dos Sobreviventes, ele diz mais: olha, palavras vindas de um não cristão, hein? Às vezes mostra mais fé do que aqueles que professam a fé em Cristo, né? Foi constatado que 80% daqueles que sobreviviam a esses testes tinham a profunda convicção que Deus tinha um propósito para eles estarem ali, e foi por isto que sobreviveram, e foi por causa da sua fé que puderam superar aquelas situações limites. Aí no final do livro, o autor, ele elenca a fé como a ferramenta mais poderosa e universal. Ele diz que a fé significa confiança no fato de que Deus tem um plano e tomará conta de você. Você acredita que um poder superior o conduzirá nos momentos difíceis e guiará as suas ações. Se você escutar Deus, Ele lhe mostrará o caminho. E em momentos difíceis você tem menos medo, porque tem a convicção que Deus o ama e sempre cuidará de você. Numa crise, a fé lhe confere notáveis poderes e confiança para vencer. Olha, é incrível ouvir isso de uma pessoa não cristã. Ele poderia estar escrevendo assim: olha, confie em você mesmo, você tem a força, você pode conseguir, é só acreditar somente em você. Não! Ele está exaltando a fé num poder superior ao nosso, que é o poder de Deus, num poder que faz a gente ir além quando a gente não temos mais forças, quando nós não temos mais forças, quando não conseguimos mais dar um passo. É a fé que faz a gente extrair forças de onde a gente não tinha mais forças. A fé, que é essa ferramenta mais poderosa e universal que existe no mundo. E você tem, né? Glória a Deus! Quantos querem essa ferramenta aí contigo? Glória a Deus que nós temos essa ferramenta, irmã. Use essa ferramenta, que você tem a ferramenta da fé. Olha, se nós fôssemos falar essa mensagem toda sobre a fé, era pouco tempo. Ó, só na introdução já foram 20 minutos, nem parece, né? Já passou metade do tempo que eu tenho aqui. Eu não gosto de ultrapassar 40 a 45 minutos para não cansar ninguém. Mas vamos ver o que a gente consegue falar. Se a gente não conseguir, termina domingo que vem. Ó, a fé é a ferramenta mais poderosa e universal que há no mundo para que a gente consiga vencer. Eu poderia lembrar, estou lembrando agora, poderia citar, uma vez foi feita uma pesquisa. É setor que fala, UTI do hospital, como é que fala? Setor de UTI? Ala. Isso, ala. Foi feita uma pesquisa numa ala de UTI de um hospital, durante um bom tempo, para saber quais eram os doentes que conseguiam sair vivos dali, e o que eles tinham em comum. Fizeram uma pesquisa, foram analisando: olha, esse doente entrou tal dia e saiu tal dia, saiu bem. Esse outro morreu, esse outro saiu bem. Aí foram atrás de todos aqueles que tinham saído de uma ala da UTI e foram entrevistando um por um.
Sabe o que a maioria, 90% deles tinham em comum? Fé. Fé que eles iriam superar aquela situação, iriam conseguir sair dali vivos, e não era somente uma simples fé, era fé num ser superior especial que é Deus. Eles tinham essa fé, essa crença em Deus. Então, o motivo deles conseguirem sair daquela aula de UTI era a crença, a fé em Deus, que eles sairiam vivos e ilesos. Olha como é importante a fé. A fé é a ferramenta nossa que nós temos para sobreviver nesse mundo. E a Bíblia já diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador, recompensador, presenteador daqueles que o buscam. A fé traz muitos benefícios, meus queridos, muitos benefícios. E hoje nós vamos falar a respeito de um homem no Novo Testamento que é um homem exemplo de fé para nós. Eu já falei dele aqui em domingo passado, retrasado, uns 3 domingos atrás pelas manhãs. Nós temos falado sobre esse homem, o incrível apóstolo Paulo, a pessoa mais importante no Novo Testamento das Escrituras Sagradas depois do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem que escreveu quase que a metade de todos os textos que nós temos no Novo Testamento, o homem através do qual foi nos revelado o mistério da graça, o homem que conseguiu trazer para nós uma revelação diferenciando a lei da graça. Se não fosse Paulo hoje, nós teríamos que ser todos cumpridores da lei, mesmo sendo cristãos. Não é que nós não somos cumpridores da lei, nós cumprimos a lei, mas acreditamos que Jesus Cristo cumpriu toda a lei para nós, simplificou, resumindo em 2 mandamentos, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a si mesmo. Assim nós estamos cumprindo toda a lei. A lei não foi abolida, mas Ele trouxe essa revelação especial para nós. E hoje nós podemos diferenciar a lei da graça. É claro que nós estamos na época da graça, mas nem por isso ela é menos exigente. Aliás, a graça é mais exigente ainda do que a lei, porque na lei nós somos acusados de homicídio se matarmos fisicamente. Na graça, só de pensar em matar, nós já matamos. Foi falado isso, o pastor Breno falou essa quinta-feira. Na lei, o adultério é pecado. Na graça, só de pensar no adultério, já pequei. É mais exigente. Só que Cristo, Ele cumpriu todas as exigências da lei por nós. Isso que é graça, acreditar no sacrifício que Cristo fez para que nós pudéssemos ser salvos. Em Atos 27, nós vamos falar desse homem Paulo. Na sua última viagem, quando ele embarcou no navio para Roma, ele apelou a César, ao imperador César, e para lá ele foi conduzido. E o que tudo indica, pelo que nós lemos no texto, que foi mais ou menos uma época assim, entre outubro e novembro de um determinado ano do primeiro século da era cristã, onde naqueles dias o mar era muito revolto. Para as condições de navegação daquele tempo, dificilmente um navio empreendia uma viagem como essa pelo mar, porque devido às condições climáticas do tempo nessa época do ano, outubro, novembro, o mar se tornava muito revolto. Tempestades no mar eram comuns. Mas, talvez pela urgência, necessidade de se conduzir os presos ali até Roma, o comandante da embarcação, ele não hesitou, e ele quis empreender a viagem mesmo assim. E essa viagem vai falar desse naufrágio que Paulo sofreu.
as terríveis agruras que ele passou ali no meio daquele mar, ficando praticamente quase 2 semanas sem se alimentar direito. E é assim que conta o texto. Vamos lá ler? Atos capítulo 27, está projetado, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então ler aí na projeção. Diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que esses suprissem suas necessidades. E quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Quantas vezes, queridos, nós somos impelidos a cumprir a vontade de Deus, mas os ventos vêm contra nós, os ventos nos são contrários. Parece que até as forças da natureza querem resistir contra nós. Era a vontade de Deus que Paulo estivesse indo para a Itália. Ele estava preso não por ser um criminoso, não por ter feito nenhum mal, mas porque ele pregava o Evangelho. E naqueles dias era proibido. O imperador Nero César não queria nenhum outro senhor além dele. Ele se dizia: eu sou o único senhor, e quem se atrever a falar que existe outro senhor, que seja preso, que seja morto, que seja apedrejado, como muitos cristãos foram. É por isso que naqueles dias, Romanos 10, 9 diz assim: se contra a boca confessar a Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se faz confissão para a eternidade, e com o coração se crê para a justiça. Amém? Então, qualquer pessoa que naqueles dias, nos primeiros séculos, principalmente nos 3 primeiros séculos da era cristã, se atrevesse a dizer Jesus é o Senhor, ou seja, Jesus é meu dono, Jesus é dono de tudo na minha vida, porque a palavra Senhor no grego Kyrios quer dizer isso, ele é dono. Tem um sentido muito mais forte do que no nosso português. No nosso português nós somos acostumados a chamar pessoas mais velhas de Senhor, né? Eu descobri que estava velho quando eu vi a molecadinha na rua me chamando de Senhor, de tio. Aí eu comecei a ficar preocupado. Agora não é mais nem Senhor, tio, é vovô. Aí a gente descobre que está velho assim. Vovôzinho. Mas a gente chama de Senhor pessoas mais velhas, quando a gente está diante de alguém que a gente julga ser uma autoridade, então a gente chama Senhor. Mas naqueles dias, Senhor queria dizer dono, dono absoluto de tudo. E é por isso que os cristãos dos primeiros séculos tinham que ter peito, tinham que ter coragem, tinham que ter fibra para dizer: Jesus